Olha ele aí, tá vendo aí? Tá entrando agora, maravilha. Ah, doutor Flávio, meu amigo, Consegui. Agora eu cheguei. que bom. Perdemos alguns preciosos minutinhos, mas acredito que não teremos problema nenhum. A gente vai recuperar isso aí no nosso bate-papo. Bem-vindo, tá? A estar aqui conosco nessa tarde, para a gente poder dialogar, bater um papo aí a respeito desse tema tão importante, tá? Um tema maravilhoso que fala sobre as ações ambientais de orientação em meio à pandemia Covid-19. A gente não vai Exato. ficar aqui o tempo todo falando sobre isso, mas a gente vai falar a respeito, tá? Eu quero que você se apresente a esse nosso público que já está aí nos assistindo, outras pessoas que já tiveram aqui conosco, vão retornar já já, amigos lá da universidade, tá bom? É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde, para estar aqui conosco nessa live, a gente poder dialogar a respeito desse tema, a respeito desse assunto. Ok? Você se apresente aí e a gente vai começar a bater um papo aí legal sobre esse tema. Obrigado, meu amigo pastor Júlio Costa. É uma honra estar aqui. E Beleza? associar essas questões, né, referentes Isso. a essa pandemia e o que isso tem a ver com a relação ambiental. Bem, Isso. em relação à minha apresentação, eu estou secretário de Meio Ambiente no município de Belford Roxo, desde o início do mandato do prefeito Vaguinho. Eu tenho uma formação na área de gestão industrial, com especialização na área de auditoria e perícia ambiental, uma segunda especialização na área de educação, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. E, por último, agora, na reta final aí do mestrado, né, de desenvolvimento local, lá pela Uniswan, no qual mando até um abraço forte lá para a doutora Maria Geralda, Show de bola. a Kátia, a doutora Patrícia, né, que são pessoas espetaculares que estão à frente desse importante curso de desenvolvimento local, e está sendo uma experiência muito bacana, pastor, poder trabalhar, né, as questões do meio ambiente no município de Belford Roxo e, ao mesmo tempo, academicamente também, desenvolver soluções ambientais para o município de Belford Roxo, né, que é onde nós estamos hoje, representando e fazendo toda essa parte de gestão pública. Correto. Eu quero parabenizá-lo, inclusive, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito. Eu tenho acompanhado, né, todo o processo do trabalho que vem sendo feito e, principalmente, nesse momento agora, crucial, né, em termos de higienização de ambientes, toda essa coisa que você vai falar já para a gente, que está sendo feito. Eu vinha falando no começo aqui da live, quando entramos, né, um pouco antes, a respeito do que a questão ambiental tem a ver com a minha área, por exemplo. A gente tem bastante gente aqui da universidade, inclusive pesquisadores, professores. Minha orientadora está aqui, a Juliana Cavalcante, tá? Um abraço. Doutor professor André Vitarese, tá? Entre outros amigos que estão aqui nos assistindo. E eu estava falando que o meio ambiente tem tudo a ver com história das religiões, né? Porque quando você quer fazer uma escavação, quando você quer buscar, você tem que ter o acesso através do meio ambiente, correto? Correto, exatamente. Nós temos aí os procedimentos administrativos, né, em relação a licenciamento ambiental, né? Então, as etapas de licenciamento, né, desde a licença prévia, passando pela licença de instalação e, por último, a licença de operação, né, e mediante a todo o conhecimento do projeto que se pretende implementar, né, as informações de impactos que possam ser causados pelo projeto, pela obra, pelo empreendimento que se pretende instalar, né, tudo isso passa hoje pela Secretaria, né, de Meio Ambiente Belford Roxo. Aqui nós somos hoje responsáveis por dar esse pontapé inicial, né? A licença prévia é o que abre o caminho para que o empreendimento possa ser realizado
no município aqui de Belford Roxo, assim como válido para todo o Brasil, né? As leis ambientais são muito claras em relação a essas questões aí. Muito bem. A Ver com Lhe, Ver é o laboratório de História em Experiências Religiosas lá da Universidade, da UFRJ. Tá? É o laboratório que eu pertenço. O A Ver com Lhe, por exemplo, foi quando nós nos encontramos no ano passado, ali no pátio da Uniswan. Eu estava cursando a especialização ali após do Lhe, e o laboratório, justamente, o Lhe estava lá aplicando esse curso na Uniswan. E aí nós nos encontramos, você fazendo lá desenvolvimento local, a gente cursando ali uma pós, né? E a gente já bateu papo com relação a isso, foi muito, muito interessante. Então, essa informação que tu traz aí para a gente, ela é crucial. Uma primeira pergunta, Flávio, para a gente poder estar respondendo aqui, que as pessoas têm dúvida, né? Quais possíveis efeitos do coronavírus sobre o meio ambiente? Bem, primeiro eu queria fazer uma abordagem do seguinte. A gente passa por uma crise sem precedentes, né? De uma questão sanitária, né? Uma questão que afeta o mundo inteiro. Começou do outro lado, né? E de uma forma rápida chegou aqui para a gente, que mostra o quanto estamos conectados, o quanto fazemos parte do mesmo ambiente. O planeta é uma coisa só. Então, quando a gente fala que não existe a questão de jogar fora, vou jogar fora. Você, na realidade, não existe o jogar fora. Né? Nós estamos todos num único ambiente e qualquer ação, a reação ela atinge a nós mesmos, independente de que ponto você esteja do planeta, nós somos atingidos. Então, daí a gente faz um paralelo, por exemplo, com as questões climáticas, né, com quantitativos de poluições e degradações que nós estamos provocando, especialmente desde a época da Revolução Industrial ali, né, começa toda essa trajetória das questões ambientais, e ali começam também a se discutir os impactos que aquela revolução, né, industrial começou a causar no ambiente e enquanto isso nos afeta. A questão que vivemos hoje, né, da Covid, me fez aqui refletir e buscar algumas informações. Nós temos alguns problemas relacionados aliás, todos os problemas relacionados à saúde. Nós sabemos o quanto que o Covid se prolifera em ambientes onde falta higiene, por exemplo, né? Isso a gente está aprendendo na dor, né? O quanto é importante a gente se prevenir, né, em relação às questões de higiene, principalmente. Tanto é que, na ausência de uma referência, uma vacina, que ainda não se tem nada em relação ao combate ao Covid, nós temos hoje como principal arma o quê? Além do isolamento social, que há uma discussão muito grande sobre isso, nós temos precauções básicas, né, que é o uso da máscara, que é o álcool gel nas mãos, né, lavar bem as mãos com água e sabão, coisas que já deveriam fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Verdade, E, inclusive, acho que algumas coisas vão ficar aí, né? Depois que passar essa pandemia, algumas coisas vieram para ficar. Inclusive, eu acho que a máscara vai ser um acessório, acessório que vai fazer parte do nosso vestuário a partir de agora. E aí eu fiz um paralelo com a questão de saneamento básico, né? E aí, como é que a gente analisa? Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, 48% da população dos brasileiros, eles não têm acesso à questão da coleta de esgoto. Então, você imagina, metade praticamente da população do Brasil, nós estamos falando aí de algo em torno de 100 milhões de brasileiros, eles não têm coleta de esgoto. Então, olha o absurdo que a gente está levantando aqui. É uma realidade do nosso país, né? Eu não vou nem falar a nível mundial,
que também os números chamam muita atenção. Mas, em se tratando de Brasil, a gente tem praticamente metade da nossa população nessa situação. Então, se a gente não tem saneamento básico, a gente está ali propício a qualquer tipo de contaminação, em ambientes insalubres, né, em questões que a gente fica exposto ao tempo inteiro, né? A OMS, ela diz que a cada R$ 1 investido no saneamento básico, você economiza 4 na saúde. Então, me parece que a solução está ali, está muito clara, né? Se você gasta R$ 1 no saneamento básico, economiza 4 no que a saúde pública dos governos gastam em relação aos problemas que são oriundos dos problemas relacionados à falta de saneamento básico no nosso país. Então, por que não se combate a questão do saneamento básico, ao invés de a gente continuar gastando tanto com o SUS? Seria uma prevenção, é uma ação de prevenção. A gente atacar o problema na sua origem. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já iniciou aqui na fala falando dessa questão, principalmente da higiene, que é uma crise sanitária. Inclusive, a gente tem... Sem precedente. Inclusive, a gente tem já algumas pesquisas sendo iniciadas. A própria Fiocruz, que realizou recentemente em Niterói, né, algumas amostras e alguns testes na rede de esgoto de Niterói, e constatou presença, né, do vírus, do vírus que provoca a doença do Covid-19. E outros países também, como eu já dei uma olhada, por exemplo, a Holanda está desenvolvendo pesquisas em relação a isso, a identificar a presença do vírus na rede de esgoto. Nós temos a Austrália iniciando também pesquisas em relação a isso, né? E se ainda não ficou comprovado que a partir disso haja algum tipo de contaminação, mas o que se tem, que através desse, vamos colocar, do bioindicador encontrado na rede de esgoto, eles conseguem ter uma dimensão de localidade, de região, aonde possa estar havendo uma maior concentração de doentes, né, da Covid. Então, é uma maneira também de mapear. Então, a Fiocruz fez aqui essa pesquisa em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E eles estão avançando muito com essa questão. Então, se a gente não combater essa questão de saneamento básico, eu acho que a gente vai continuar tendo problemas de ordem sanitária e que vão cada vez mais abalar a saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como é o caso que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos há 100 anos atrás, praticamente, né, um problema semelhante, e hoje a gente volta a ter uma pandemia também, justamente por causa de questões sanitárias, questões ambientais que estão relacionadas diretamente às questões sanitárias. E o que foi feito? Redução de gás, né? Redução a emissão de questões que contribuem para o mal-estar do meio ambiente, né? Essa redução aí precisa ser vista para o ar ficar um pouco mais limpo, essas coisas fluírem de forma melhor. Cuidado com resíduos contaminados com Covid, cuidado com os resíduos, o descarte, essas coisas, por favor, você pode colocar para a gente? Então, o que a gente percebe, por exemplo, muito hoje se fala da questão do descarte, por exemplo, da máscara, né? A máscara descartável que nós estamos utilizando, quais são os cuidados que devemos ter, né? As máscaras de pano, enfim, algumas você pode reutilizar, o caso de pano, alguns recomendam, né, que essas de pano você lave no máximo 30 vezes ela, e a partir daí ela já pode também ser descartada. E as de TNT, e de uma forma geral, as máscaras descartáveis. Os cuidados que a gente tem que ter em relação ao descarte disso, porque isso também pode ser um vetor e fazer com que esse vírus possa ser transmitido simplesmente pelo fato do profissional da limpeza urbana ter o contato ali na hora de pegar aquele resíduo, né? O simples fato dele tocar ali naquela máscara, de repente, por uma distração, passar
a mão nos olhos, na boca, enfim. Um chefe de família, né? Um chefe de família, se é a pessoa que usou, né, vamos supor, aquela máscara e descartou de qualquer maneira, e aquela pessoa está infectada com a Covid-19, e ali aquilo ali vai se propagar dessa forma. Então, o que é recomendado? Por exemplo, lá no Rio, na capital, a Companhia de Limpeza Urbana, eles recomendam que, após a utilização da descartável, que eles sugerem de 3 em 3 horas, ter que trocar, que você faça a retirada da máscara colocando num plástico resistente, nunca descartar essa máscara em recipientes recicláveis, de resíduo reciclável, tá? Porque não se aplica nesse caso. A gente não pode esquecer da carga de micro-organismo que aquela máscara tá levando. Então, você tem que ter todo o cuidado, colocando num plástico resistente, isolando e descartando num recipiente de lixo comum. Essa é a maneira correta, essa é a maneira adequada de descartar a máscara que hoje a gente vê aí praticamente todo mundo utilizando, inclusive, né, recomendado pelas organizações mundiais de saúde, pelo governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, são recomendações para que todos usem, né, diversos locais já adotaram aí como obrigatório a utilização da máscara. Sai de casa, leva a máscara, usa a máscara, não é isso? Exatamente. E aí, se você for... E aqueles que adotam, né, a questão de 3 horas, estar trocando a máscara, né, ter todo cuidado, se você estiver na rua, por exemplo, estiver no ambiente de trabalho, não simplesmente descartar de qualquer forma. Ter esse cuidado. E a gente tem visto matérias, né, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, Zona Sul. Ontem mesmo eu vi alguma coisa falando sobre isso, da quantidade de máscaras que estão sendo encontradas no chão da rua, da cidade, enfim. E isso é muito perigoso, porque passa a ser também uma maneira de disseminação do vírus que provoca a Covid. Educação ambiental, não é isso, Flávio? É necessário, acho que a gente podia... vai se pensar muito a respeito disso, porque estamos falando de uma questão elementar, né, e crucial, que a gente precisa ter novos hábitos, a gente precisa adquirir novas maneiras, né, de conviver em sociedade, de sobreviver junto à sociedade. E eu acredito que no pós-pandemia nós vamos estar vivendo dias melhores com novas ações, não é isso? Com novas atitudes. Por conta disso, eu acho que é um pouco de questão de educação ambiental. Eu acredito que deveria ser inserida na grade curricular, acho que é uma questão muito importante. Sim, a educação ambiental, ela já tem uma lei federal já há algum tempo. Aqui em Belford Roxo, no Código Ambiental que nós criamos, o prefeito sancionou em 2017, em maio de 2017, ele já tem um artigo que prevê educação ambiental, né, como uma disciplina obrigatória na grade de ensino fundamental da rede municipal. E a partir daí você começa a trazer, na realidade, o aluno para um mundo, né, onde ele possa entender que o lixo de casa, né, que muitas das vezes ele pode pensar, a gente imagina que para onde vai a embalagem do meu biscoito, a embalagem de qualquer coisa que eu possa consumir dentro de casa quando eu jogo ali na lixeira. Né? Para ele ali é o fim, né? Muitas das vezes a pessoa vai pensar que ali é o fim daquela embalagem, mas tem todo um ciclo que se inicia ali. E se houver o entendimento das etapas desse ciclo, né, como ele acontece, aonde vai parar e qual é o impacto daquele resíduo que você está gerando, isso também desperta uma consciência ambiental muito grande nas pessoas. E se a gente quer transformar, a gente precisa iniciar na base, na educação. Então, por isso que a educação ambiental aqui no município de Belford Roxo tem tido cada vez mais força com o nosso programa de educação ambiental, por exemplo. Chegamos a alcançar um número de 70% das escolas da rede municipal ano passado. Tá? É um programa que está na ativa desde o primeiro ano do governo Vaguinho. Ano passado alcançamos essa marca de 70%, e esse ano a proposta era de alcançar 100%, ou seja, todas as unidades escolares da rede municipal
tá, de Belford Roxo, elas seriam contempladas com o Programa de Educação Ambiental, que é o PEA, que é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Educação. Porque se a gente fala de construir um novo tempo, né, a gente adotou aqui o lema de Belford Roxo, se preparando, né, para ser uma cidade cada vez mais humana, que é em relação à acolhida do governo aos seus munícipes, né? Eu falo aí de, por exemplo, tratamento de saúde, a própria educação, acessibilidade, mobilidade urbana, tá? Para uma cidade mais humana, mais inteligente e sustentável. Cidade mais inteligente é a gente levar o que mais precisa para o morador e conectá-lo aos serviços da prefeitura. Então, por exemplo, vocês sabem que Belford Roxo é uma cidade extensa, territorialmente falando, são aproximadamente 80 quilômetros quadrados de extensão e tem pontos que não se conectam. Quem mora, por exemplo, em Vila Cláudia, Itaipu, Jardim das Acácias, tiver que resolver um problema lá no centro do lote 15, lá na ponta norte do município de Belford Roxo, você tem que, no mínimo, pegar 2 conduções. Você não tem uma condução que faça essa conexão, essa logística e te leve até lá. E se o morador lá do lote 15 quiser resolver um problema na prefeitura de Belford Roxo, ele tem que se deslocar lá do lote 15, o município é grande, é extenso, para vir até a prefeitura, que fica numa outra extremidade do município, para poder resolver. Então é a hora de a gente conectar a cidade, é a hora da gente criar postos de serviço, né, em pontos diferentes, para poder facilitar a questão aí do deslocamento, a mobilidade dos nossos munícipes e a questão do transporte também. A gente tem aqui o modal ferroviário e o modal rodoviário. A gente tem uma estação de trem aqui. E a gente pode muito bem trabalhar também, de alguma forma, essa conexão no município para facilitar o ir e vir dos nossos moradores. E a cidade sustentável é a cidade dos nossos sonhos, né? A gente começa a trabalhar isso desde o primeiro dia de janeiro de 2017, quando o Vaguinho assumiu a cadeira de prefeito aqui no município. Falando nisso, eu quero mandar um abraço para ele. Ele hoje botou um coraçãozinho quando eu divulguei a nossa live, mandei. Está visitando as obras. Tá visitando um abraço para ele, depois ele vai ver essa live que a gente vai deixar aí. Alba, né? Um abraço, prefeito, um abraço, Daniela, um abraço, Canela. Eu sei que você ia fazer isso, pode fazer também. Isso. Mas eu quero bater palmas para ele pelo brilhante governo que está fazendo aqui na nossa cidade. Basta morar em Andrade de Araújo, você tem dificuldade de se locomover para o lote 15, né? Onde eu moro, Andrade de Araújo. Exato. Né? Eu citei um ponto, né? Isso. O trabalho que vem sendo feito com relação ao desassoreamento dos rios, também queria falar um pouco sobre isso, porque você sabe que eu acompanhei o PAC 1 aqui na questão de desassoreamento dos rios e córregos na cidade, né? E quero parabenizar pela intervenção que vem sendo feita nos rios, tá? No rio lá de Santa Maria, São Vicente, e um canal aqui de Andrade de Araújo, ó, show de bola, parabéns. Eu sei que faz parte, o meio ambiente está dentro desse contexto, então eu quero parabenizar que esse trabalho continue, tá? Firme e forte, que tem sido muito bacana. Fruto de uma aliança política muito forte. Para a gente fazer tudo o que está acontecendo no município de Belford Roxo, é necessário que a gente tenha parceiros fortes, né? E governo forte ele é feito de parcerias fortes. Então, hoje, nós temos um prefeito trabalhador, os números estão aí, daqui a pouco a gente até fala mais sobre essa questão uma análise geral do que está sendo a gestão do prefeito Vaguinho. Aí nós temos no Estado um deputado muito atuante, que representa com propriedade a sua cidade, onde ele foi nascido e criado, aqui em Belford Roxo, que é o deputado Márcio Canela. E lá em Brasília, agora, nós temos uma deputada autêntica, uma deputada que se preocupa especialmente aqui com o município de Belford Roxo, porque também tem esse compromisso com a população aqui de Belford Roxo. E essa questão que você bem citou em relação aos corpos hídricos do município e os trabalhos que estão sendo realizados, está sendo possível devido a essa parceria política, porque nós sabemos da responsabilidade do INEA, que é o órgão que cuida no Estado dessas questões relacionadas aos corpos hídricos, né? Nós apenas damos um auxílio, né, em relação ao INEA, mas se não tivéssemos, por exemplo, o Márcio Canela no Estado, a Daniela lá em Brasília para reforçar, e o prefeito Vaguinho também, que é um grande articulador,
fizéssemos essa parceria com o governo do estado, dificilmente nós estaríamos realizando algum tipo de obra. Então, por exemplo, ali em Andrade Araújo é um ponto crônico de alagamento, foi feito um projeto, toda uma elaboração de desassoreamento ali daquele valão, que agora está virando um canal, né, porque ele está recebendo as suas galerias e está sendo... Vamos ter uma praça. Isso, vai ter uma área de lazer ali, onde era um local de esgoto a céu aberto, muita proliferação de mosquito, né? A gente lembra muito bem como é que era ali. Hoje, o valão virou um canal, ele está sendo tampado com as suas galerias e na parte de cima, tá, vai ser realizado ali uma área, vai ser construída uma área de lazer para a população. Então, é uma forma da gente também equacionar um problema e, ao mesmo tempo, solucionar dando para a população mais uma área de lazer, por exemplo. Isso, diminuindo a questão da proliferação dos mosquitos, vai diminuir a questão da infecção com doenças como dengue, zika, entre outras, né? E aquilo que a gente começou falando, vamos sanando questões sanitárias que têm relação direta com as questões de meio ambiente. Então, a partir do momento que o prefeito, nessa parceria com o Márcio Canella e com a Daniela, realiza essa obra de grande relevância naquela região ali, olha a quantidade de problemas que estão sendo resolvidos, né, em relação à saúde principal. Não vou nem falar do lazer, vamos falar da saúde. Quantas pessoas vão deixar de ser infectadas por algum tipo de doenças causadas por essa questão de falta de saneamento naquela região, né? E a partir de uma obra dessa, você elimina, por exemplo, essas questões, né? A gente trabalha aí o princípio da prevenção. São ações elementares. Eu quero também falar sobre um tópico aqui interessante, Flávio, e te parabenizar também pelo diálogo que a Secretaria de Meio Ambiente vem mantendo desde o início do governo com os segmentos religiosos da cidade. Tá? Porque a gente trata de religião, eu sou pastor, como você sabe, né? Representando aí os assuntos religiosos na cidade, nessa questão, e a gente vem tratando aí e se relacionando com a Secretaria de Meio Ambiente na questão da reciclagem, né, do óleo usado e tal. Você vem mantendo um bom diálogo com todo o segmento religioso, com os católicos, com os protestantes, e também está aberta aí a questão com o pessoal de matriz africana. É isso, eu quero mandar um abraço, inclusive, agora para o Salomão, tá? Que está nos acompanhando, para a Isabel de Oiá, também está nos acompanhando, o pessoal de matriz africana, né? Pessoal que sofre muita perseguição, muita discriminação, tem muita questão de intolerância religiosa. Falar nisso é o tema do meu projeto no mestrando lá. Estou tratando da questão de intolerância religiosa. Que desafio. Em Belfort Roxo, tem ou não tem intolerância religiosa? Porque as grandes mídias dão muito gás para Nova Iguaçu e Caxias, como se a Baixada Fluminense se resumisse só nesses dois municípios. A Belfort Roxo está dentro do contexto, precisa ser vista, precisa ser reconhecida, a gente está tratando disso, né? Quero te agradecer e que você fale sobre essa parceria, né, com o segmento religioso na cidade em termos da questão do lixo, em termos da questão da reciclagem. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, a questão do nosso Código Ambiental, que foi o responsável para dar o norte do nosso trabalho. Então, se a gente precisava fazer algum trabalho, a gente precisava ter uma base de fundamentação jurídica. O poder público não atua na ausência da lei. Isso é uma regra. Né? Então, se você quer fazer alguma coisa, o poder público tem que primeiro ter um fundamento legal. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi um código ambiental. Criamos um código ambiental. Aí eu agradeço até o ilustríssimo doutor Fernando Magalhães, nosso subprocurador. Eu até chamo carinhosamente o pai do Código Ambiental do município de Belfort Roxo. E ali nós criamos ali a previsão, né, de uma série de trabalhos relacionados a resíduos. E o óleo, por exemplo, foi um desses que nós regulamentamos. Então, hoje no município de Belfort Roxo, nós temos um decreto que regulamenta o descarte do óleo de cozinha usado. E nós já tivemos aí números bastante interessantes. Ano passado, por exemplo, 2019, nós chegamos a uma marca de aproximadamente 30 metros cúbicos de óleo de cozinha recolhidos, né? Então, seriam fatalmente lançados, né, no meio ambiente, sem nenhum tipo de tratamento, e nós fizemos uma parceria para que nós fizéssemos a coleta desses óleos. Aí entraram, aí, por exemplo, instituições religiosas, Igreja Católica, nós temos uma casa espírita no bairro de Heliópolis, nós temos igrejas evangélicas, fora comércio, né, restaurantes,
escolas no município, escolas particulares e escolas públicas aqui no município de Belfor Roxo, e nós desenvolvemos todo esse trabalho dessa logística, né, reversa, de fazer a coleta do óleo e de fazer a destinação dele. Então, nós criamos a regulamentação dessa questão do óleo. Uma outra questão que vem sendo trabalhada internamente, porque assim, Júlio, o problema está lá, a gente enxerga o problema. Para nós é um problema, mas se a gente não procurar, né, dialogar, debater com as partes envolvidas, quando é que a gente vai encontrar uma solução? Jamais. Exatamente. Exatamente. Então a gente não pode também tomar uma decisão de forma unilateral, nós temos que procurar entender os personagens que estão envolvidos naquilo ali. Então, o nosso amigo o Pai Salomão, por exemplo, nós tivemos um encontro, antes dessa pandemia começar, nós iniciamos um diálogo com ele bastante interessante, porque nós temos um trabalho sendo realizado na cidade inteira. Belfor Roxo está numa transformação, né? Correto. Temos inúmeras obras, e ali na parte da entrada principal de Belfor Roxo, de quem vem pela Avenida Presidente Dutra, nós temos ali a entrada principal. Quando você sobe o viaduto da Baia, você cai ali na rotatória da Baia, né? Que é onde a gente está fazendo um trabalho de revitalização. Então, tem um trabalho de paisagismo previsto para aquela região, né? Nós já iniciamos, quem passa por ali já percebeu que está tendo alguma movimentação. E o que acontece muito? E o que acontece muito ali? Que a gente já vinha percebendo já há muito tempo. Eu sou morador de Belfor Roxo, sou morador do bairro de Heliópolis. E a gente sabe que aquela região sempre foi marcada com essas questões dos trabalhos, oferendas que são deixadas ali. Pelo pessoal da matriz africana. Da matriz africana. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho de revitalização, e a gente começou a perceber, né, o quanto que acumulava, eu logo quis conversar, né, com as pessoas que representam essas denominações religiosas, para poder entender e saber o que poderia ser feito, com toda a atenção, com todo o respeito, né? Mas a conversa com o Pai Salomão foi muito boa. Nós teríamos um outro encontro que ficou marcado para o dia 28 de abril, mas devido a essa pandemia nós tivemos que cancelar, e eu espero que ainda esse ano a gente consiga se reunir, porque é um interesse coletivo. A gente precisa passar o nosso ponto de vista para eles, né, no que se diz respeito à questão ambiental. Aí eu trato como resíduo, né? E aí o outro lado da moeda, né, que é a questão religiosa, que tem todo um aparato, todo um sentido, respeita muito isso, tá? E a gente tem essa preocupação. Então vamos tentar buscar um entendimento, né, se pode ser feito numa área reservada ali mesmo, por que é feito ali, se pode ser levado para um outro local, se não tem jeito, né? A gente precisa só entender. O governo Vaguinho não foge dos problemas. O governo Vaguinho... Salomão é gente muito boa. Salomão é gente muito boa, a gente tem se relacionado bastante. Sim. Eu tenho dado algumas palestras em reuniões dele, do pessoal de Umbanda e tal, e ele tem se posicionado dessa forma, solicitou a nossa participação e ajuda no entendimento da questão do reconhecimento, né, da Umbanda como um projeto de lei na cidade. A gente está procurando dar informações, ajudar na medida do possível. É gente muito boa, tenho certeza que essa conversa vai se desenvolver, vai avançar, vai ser legal. E é bacana a gente ver o secretário de Meio Ambiente tendo aí esse diálogo, entendendo que precisa ter esse diálogo com todo o segmento religioso. Isso aí é muito bacana, sem preconceito, sem desfazer de ninguém. Isso é muito show de bola, a gente bate palmas por esse passo. E quero até corrigir aqui a minha fala, né? Quando eu falei que o governo Vaguinho ele vai de encontro aos problemas para buscar a solução. Nesse caso aí, quando eu falo problema, é porque eu estou tendo a visão técnica ambiental, que para mim é um resíduo. Correto? Deixar isso bem claro. Mas eu tenho todo o respeito, a admiração. Eu tive com ele, a gente conversou bastante sobre essa questão, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio. Também, se não encontrar, não tem problema, a gente vai tocar, a gente vai se ajustar. O importante é haver o diálogo para saber se há a possibilidade de buscar uma... Se havendo o entendimento de ambas as partes,
é o governo, com o movimento lá religioso, nós vamos buscar essa solução sim, porque é o melhor para todo mundo, né? A gente quer o melhor para todo mundo, para a coletividade, o melhor para o município de Belfor Roxo. Com certeza. Flavinho, nós estamos aí com 9 minutos para terminar a nossa live, tá? E aí, já falamos aqui bastante da questão ambiental em relação à Covid, né? Já conversamos aqui bastante sobre esse tema. Acho que já foi legal para o pessoal, não suficiente. Acho que a gente tem que agendar uma nova live. Estou à sua disposição. Sobre esses assuntos, tá certo? Nos colocamos aqui também ao dispor da Secretaria de Meio Ambiente, tá certo? Para qualquer eventualidade, e toda vez que precisar pode nos chamar, nós estamos juntos, tá? Eu queria que você fizesse aí umas suas colocações, explicasse aí a questão das ações mais explicitamente sobre as questões das ações governamentais, que é interessante, né? Você falar a respeito disso, não somente da sua secretaria, mas outras questões. Quero também te parabenizar também pela questão do saneamento aqui no Morro do Céu Azul, em Andrade Araújo, tá? E a concretagem que aconteceu também é outro fato muito importante, bem como a obra está sendo feita de infraestrutura ali na beira da linha, tá? Também de ponta a ponta ali, está show de bola, tá? Pontuando isso. E você fica à vontade, faça suas considerações finais, nós temos aí esses, agora, 8 minutos, tá? De fala ainda aí. Fica à vontade. Bem, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, graças a Deus e a população de Belfor Roxo que escolheu o Vaguinho para ser o seu líder durante esse mandato, né? Porque eu fico me imaginando, pastor Júlio, se essa crise sanitária que envolve questões relacionadas à saúde pública acontecesse, por exemplo, há 5 anos atrás, um exemplo, 5, 6 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós assumimos o governo, nós tínhamos aqui a UPA do Bom Pastor fechada, nós tínhamos a unidade mista do lote 15 fechada, o hospital infantil lá em Areia Branca já estava fechado já há um bom tempo, e para dizer que não estava fechado o hospital municipal, ele estava com meia porta aberta. E a gente sabe muito bem em que situação, em que pé que estava o hospital municipal. Aí eu pergunto para o senhor, imagina se acontece a pandemia no momento em que todas essas portas de saúde que o município tem estivessem fechadas sem nenhuma condição de atender a população, o caos que Belfor Roxo seria riscado do mapa. Exatamente. Com certeza seria riscado do mapa. E o prefeito Vaguinho foi além, ele foi além, porque em 72 horas ele criou um centro de atendimento avançado do Covid-19, ali na Chavante. Quem é da região sabe o que eu estou falando. Em 72 horas, um espaço que estava há anos fechado, abandonado, na situação emergencial que nós nos encontramos. O que o prefeito fez? Teve a atitude de fazer uma intervenção e, a partir dessa intervenção, abrir mais uma porta de atendimento. São 30 leitos somente ali para atender especificamente os pacientes do Covid-19. Então, além da estrutura, né, nós saímos de um patamar de nenhuma ambulância, quando a gente chegou aqui, que não tinha uma ambulância funcionando. Hoje nós temos 12 ambulâncias funcionando. Hoje nós temos... Inclusive o TI móvel, né? Oi? Inclusive o TI móvel. Inclusive o TI móvel. E hoje nós temos uma estrutura, nós temos uma base SAMU com dignidade, uma estrutura formidável para aqueles profissionais que atuam no SAMU, que são grandes guerreiros também, são heróis. Hoje eles têm uma base digna, né? Nós temos as portas de saúde funcionando. Ah, mas sempre tem problema. Mas qual lugar que não tem problema? O importante é você estar disposto a resolver o problema e oferecer isso para a solução para a população. Agora, o ônibus da saúde, né, Flávio? O ônibus da saúde encontra a população. Aí eu tenho que dar os parabéns aí também a esses parceiros, né, do Hospital Fluminense, ali na Areia Branca, que eles vieram no momento certo, né, junto com o Vaguinho, fez essa articulação, estão levando uma estrutura móvel para poder fazer um primeiro atendimento, né, com as pessoas, e se dali for diagnosticado alguma característica, alguma coisa que seja relacionado à possível contaminação da Covid-19,
ali mesmo eles já direcionam para uma das nossas unidades. Então, assim... Eu soube que na Tamoio estão sendo feitos diversos exames de tomografia, não é isso? De tomografia. E eu vou passar para você aqui que eu peguei um número atualizado agora há pouco, com o secretário de comunicação. Só para vocês terem ideia, foram feitos mais de 5.000 tomografias nesse período para detectar o coronavírus. Vejam bem, mais de 5.000 tomografias foram realizadas nesse pequeno espaço de tempo, né? A gente tem municípios grandes aí que estão tendo dificuldades de oferecer esse tipo de atendimento. E aqui, Belford Roxo, pequenininho, lembra essa história? Belford Roxo é uma cidade pobre. A gente ouvia muito isso, né? Mas como é que pode? Como é que pode uma cidade pobre fazer tanta coisa? Agora, porque antes não fazia, né? Ela continua sendo pobre, mas agora tem gestor. Agora nós temos um prefeito que tem competência, tem compromisso com a cidade e tem uma aliança com o deputado Márcio Canela e com a Daniela que traz para dentro do município, ao mesmo tempo, num caso de uma emergência dessa, o governo federal e o governo estadual. E é por isso que muita coisa está acontecendo em Belford Roxo. Ah, obrigado. Secretários competentes com você. Muito obrigado. Fazendo um excelente trabalho. Né? Exato. Muito bom isso. Olha só, nós temos 3 minutos agora, tá? Estamos já chegando ao final. Suas considerações finais. Vamos agendar uma outra live para a gente poder falar mais, tá? A respeito desse tema de crucial importância, principalmente em tempos de pandemia. Tá, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês. Vamos superar juntos esse momento difícil que a gente está vivendo. A gente teve, ontem, por exemplo, o Brasil bateu o recorde de óbitos, né, ultrapassou a margem de 1.000 óbitos em 24 horas. Né? O Rio de Janeiro é o 3º estado aqui no Brasil, perde apenas para São Paulo e Ceará, né, em relação a casos. No Rio de Janeiro, a gente começa a mergulhar no problema. Muitas famílias estão sofrendo suas perdas, amigos, entes queridos, familiares. É lamentável o que está acontecendo, mas a gente vai trabalhar, vamos tomar as devidas precauções, prevenções. O isolamento social é uma discussão muito grande, porque a classe média alta está entediada de ficar em casa, mas a classe baixa ela está em casa passando fome. Né? Então, é uma discussão ampla, a gente precisa ter muita calma na hora de discutir isso, né? E porque a gente precisa entender, e o governo, aí eu falo uma amplitude federal, está aí para fazer a parte dele, para dar todo o suporte necessário, não somente para os trabalhadores informais, né, aqueles assalariados, por exemplo, junto com a iniciativa privada, que a gente tem tido aí muitos cases de sucesso, de parcerias da iniciativa privada com governos, levando soluções, prestando toda a solidariedade àqueles que mais necessitam, que são os que realmente estão sofrendo mais, né? Então, a gente precisa refletir nisso tudo e torcer, e não torcer contra, mas torcer a favor, pedir a Deus oração, muita força e sabedoria dos nossos governantes. Estamos orando por toda a cidade de Belford Roxo, estamos orando por todas as pessoas moradores, aqueles que estão enfermos, estamos orando por todo o Brasil, mas especialmente pelos moradores de Belford Roxo. Estamos orando pelo governo, tá? Por vocês, governantes, para que façam um bom trabalho e nós vamos vencer essa crise. Vamos sair juntos dessa. Vamos sair dessa, se Deus quiser, e a gente respeita o luto, a dor, o sofrimento daqueles que perderam parentes e amigos queridos nesse período. O coração de todos. Tá? Eu agradeço, pastor Júlio, por essa oportunidade mais uma vez, tá? E espero ansioso pelo próximo convite e a gente poder abordar outras questões relacionadas a saneamento básico. Eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo é muito curto. Tem mais coisa para falar, tem mais coisa. Vamos chamar uma outra live, se Deus quiser. Isso. A gente vai bater um papo aí, vamos abordar esse tema, tá bom? Um abraço, Flavinho. Deus o abençoe, continue abençoando aí na sua gestão, que você continue fazendo esse excelente trabalho que está fazendo aí à frente da SEMA, e a gente está aí parabenizando, aplaudindo pelo trabalho brilhante que está fazendo, bem como todo o nosso governo da nossa cidade. Um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanharam nessa live, nossos colegas, companheiros de universidade, aí, nossos amigos, funcionários da SEMA que estou vendo aí participando, bastante gente. Parabéns, tá? E a gente vai voltar numa outra oportunidade, vamos estar juntos. Tamo junto? Muito obrigado.
Um abraço. Unidos para frente. Um abraço. Amém.